como faz, né, a grande questão dos investidores cripto, como eu faço para saber se eu tenho que declarar as minhas criptomoedas? Como é que funciona isso? Vamos lá. Declarar, se vo a primeira coisa que eu quero, esclarecer, Calil, é que essa é uma pergunta que eu recebo muito. Se eu tenho que declarar meu criptoativo porque eu tive alguma coisa aqui ou ali. Então, a primeira resposta que eu tenho para isso é a primeira matéria do meu curso de criptoativos é essa: declarar versus pagar. Porque pagar não é a mesma coisa que declarar. E o pessoal confunde muito pagar com declarar. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: você mensalmente faz pagamentos sobre os ganhos que você tiver, mas você tem que declarar mensalmente de uma forma diferente daquela que você faz pagamento. E você tem que declarar anualmente os saldos que tiver na tua carteira dia 31/12 de cada ano. São três coisas completamente separadas, diversas, que uma não tem nada a ver com a outra. Elas estão em normativas diferentes, leis diferentes, que obrigam a fazer coisas diferentes, que é pagar imposto através do programa ganho de capital, quando você tem ganho de capital nas criptoativos que você está investindo, seja NFT, seja jogos online, seja o que for, você vai ter que apurar imposto e pagar, tá? Axie, o pessoal que joga, pessoal que compra e vende criptomoeda, pessoal que compra NFT, tudo isso é tributável o ganho que você tiver, tá? Isso é separado, pagar. Aí você muda agora para a Instrução Normativa 1888, que é aquela que saiu em 2019, que o pessoal diz, é a primeira lei que tem, não é a primeira lei. As leis para trabalhar com Bitcoin, sempre com criptoativos de modo geral, sempre existiram, porque criptoativos são bens móveis e intangíveis. O entendimento da Receita Federal é que criptoativos são bens móveis e intangíveis. E bens móveis e intangíveis estão inseridos na Instrução Normativa 84 de 2001. Antes de se falar, nunca tinha se falado em criptoativos, e já existia uma normativa que trata de bens móveis intangíveis. E simplesmente o Bitcoin foi encaixado pela Receita nesse conceito. Então, ele é tributado dessa forma. Então, são coisas separadas. A tributação está lá na Instrução Normativa 84. A Instrução Normativa 1888 é aquela que fala dos 30 mil reais que o pessoal fala aí, tem que fazer uma declaração de 30 mil reais, está isento até 30 mil reais. Não, vamos por parte. A Instrução Normativa 1888 fala de 30 mil reais movimentações. Então, se você comprar mais de 30 mil reais no mês de criptoativo, você já está obrigado a ir lá na Instrução Normativa 1888 e preencher lá no ECAC o formulário eletrônico das suas compras. Já está obrigado lá. Se você comprar e vender e fizer várias operações de permuta, trocar uma pela outra, comprar aqui e vender. Mas não é só quando eu saco? Não. Simplesmente de trocar uma pela outra, você está fazendo movimentações. Movimentou mais de 30 mil reais no mês, tem que ir lá no ECAC da Receita Federal, que é o Centro Eletrônico de Atendimento ao Consumidor da Receita, é uma página na web, onde você vai lá e preenche o formulário 1888, da Instrução Normativa 1888, eletronicamente e envia para a Receita. Além disso, você tem que, no final do ano, ver quanto é que você tinha posicionado em 31/12, as quantidades que tinha pelo preço de custo e declarar lá na sua declaração anual de imposto de renda. Ou seja, são três coisas: pagar, declarar a Instrução Normativa 1888 e fazer a declaração anual. São coisas completamente separadas e são três obrigações. Muito mais do que aquele cara que só opera a Bolsa Brasileira. Esse cara que só opera a Bolsa Brasileira, ele só tem que pagar o DARF todo mês e, no final do ano, declarar os saldos que ele tinha. O pessoal da criptoativa ainda tem a 1888 para fazer e tem que enviar o programa Ganho de Capital junto com a declaração, que o pessoal da Bolsa não tem essa parte também. Entendi. Então, no caso, todo mundo que tem cripto deve fazer, esses processos? Depende. Não tem que obrigatoriamente fazer. Por exemplo, uma pessoa que é muito pequenininha, que opera muito pequeno, que nunca movimenta mais de 30 mil reais no mês, ele vai estar todo mês isento, porque tem uma isenção para quem aliena menos de 35 mil reais no mês, está isento. Então, se ele não alienar é vender, é trocar, permutar uma pela outra, isso é alienação, tá? Então, quem não alienar mais de 35 mil no mês está isento. Se o cara não alienar menos de 30 mil, ele também não tem que declarar 1888.
Então ele só vai ter uma obrigação. Se ele já estiver obrigado a declarar imposto de renda no final do ano, ele vai ter que incluir lá os saldos dos criptoativos que ele tinha no dia 31 do 12. E também pode ser que ele tenha outros motivos de obrigatoriedade. Por exemplo, existe uma linha na instrução do imposto de renda da pessoa física anual que diz que você está obrigado a declarar imposto de renda se você obtiver mais de R$ 40.000 por ano de lucros isentos. Então, o cara pode vender todo mês R$ 20.000 só, alienar R$ 20.000 de criptoativos, mas todo mês ele, ao alienar 20 mil, está ganhando 4 mil. Depois de 10 meses seguidos ganhando 4 mil, ele estourou os 40 mil do lucro isento, ele vai estar obrigado a declarar imposto de renda, mesmo só tendo lucro isento. Mas, Roberto, eu não tenho que pagar nada, por que eu vou ter que declarar? É uma regra, está lá escrito. Quem tem rendimentos isentos superiores a R$ 40.000 por ano está obrigado a declarar. Então vai ter que declarar, entendeu?